Sejam bem-vindos ao Clio, canal de História e Literatura. Eu sou o Bruno e nesse vídeo a gente vai estudar um pouco sobre um dos primeiros movimentos, os primeiros períodos da história da literatura europeia, o trovadorismo. Antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria que ficasse na cabeça de vocês 3 conceitos bases que vão permear esse vídeo. O primeiro é o conceito de oralidade, o segundo é o conceito de feudalismo e o terceiro é o conceito de amor cortês. Feudalismo, nós já temos 2 vídeos sobre o assunto, eles vão estar linkados na descrição e vão aparecer aqui nos cards. Sobre amor cortês, eu ainda vou fazer um vídeo especialmente sobre ele, mais aprofundando um pouco mais esse conceito, mas a gente chega lá um dia. Agora, sobre oralidade, a gente tem que pensar em registro oral, ou seja, que nem toda literatura ela é feita para ser escrita, ou originalmente escrita. Um bom exemplo disso é a literatura de cordel, onde você tem, na tradição oral que vai passando de geração para geração, que depois há um registro escrito. A gente não precisa ir aqui na nossa literatura. Se você pegar tanto a Odisseia quanto a Ilíada ou a Teogonia, por exemplo, são mitos que eram contados oralmente, que só depois foram registrados por escrito. Então, quando a gente pensa em trovadorismo, nós pensamos primeiro em cantigas, em trovas. Trova nada mais é do que uma forma de canção, é um tipo de canção. O trovadorismo tem a sua origem no Languedoc ou na Occitânia, se você pode encontrar essas duas formas. Tanto Languedoc quanto Occitânia vem da palavra oc, que é uma língua que era falada no sul do que hoje é a França, em comparação com o norte, que tinha uma outra língua, uma outra formação literária, uma outra formação cultural totalmente diferente. A França só vai se unificar no território mais ou menos como nós entendemos hoje, a partir do reinado do rei Luís VIII. E ainda assim, boa parte do território francês, principalmente na França ocidental, estava sob os domínios da coroa francesa, da família Plantageneta. O trovadorismo, então, surge lá no século XII, onde, através dessa civilização do Languedoc e da Occitânia, você começa a ter um lirismo, você começa a ter cantigas mais amenas, que não falem tanto de guerra. Se você comparar, por exemplo, com a canção de gesta e com as novelas de cavalaria que surgem no norte da França, você percebe que tem um embate aí. Enquanto o norte era guerreiro, exaltava a cavalaria, a honra, a glória, no sul se valorizava o amor, a boa vida, desfrutar dos prazeres. Há muito debate sobre isso. Há quem diga que o sul tem um clima mais ameno, tem menos influência dessa coisa bélica, porque o sul já estava numa região mais pacificada do que comparado com o norte. Lembrando que o norte da França ele é muito disputado tanto pelo que nós conhecemos como França, pela Inglaterra e pelo Império Germânico. Ou seja, o norte ainda estava um rebuliço enorme. Antes da gente falar das características do trovadorismo, a gente precisa lembrar de Portugal. Portugal surge como reino em 1179, quando Dom Afonso Henriques é legitimado como rei de Portugal pelo papado. Ou seja, Portugal é o primeiro Estado Nacional moderno como nós entendemos. Mas isso também é assunto para outro vídeo. Dessa forma, você tem em Portugal a primeira forma de burocracia moderna como nós entendemos. Através do rei Dom Afonso Henriques e da dinastia de Borgonha, você começa a criar em Portugal uma administração pública profissional. Com isso, há um fomento para a cultura em língua galego-portuguesa. Por que língua galega portuguesa? Porque ainda não existia o português como nós entendemos hoje. O português ele é uma das muitas línguas que se derivou na Península Ibérica. E assim, quando só depois, acho que já no humanismo, já no século XIV, que você tem uma total separação entre o galego e o português. Você tem uma língua hoje que ainda é falada na Galícia, que é o galego, e o português, que entre muita gente nós falamos. Quando a gente pensa em trovadorismo, a gente pensa em algumas características básicas. A gente tem que lembrar que o trovadorismo é a forma de expressão cultural e artística do feudalismo. Então, muito da ética, da moral e do pensamento feudal está impregnado
no trovadorismo. Além do Languedoc, da Occitânia e da Provença, Portugal também tinha uma forte influência do papado. Não tão forte como em outras regiões da Europa, mas, por exemplo, no século XIII, há uma cruzada contra os albigenses no sul da França, mostrando que o papado era muito vigilante nessa região, principalmente contra as práticas heréticas do cristianismo. Nós temos 4 características básicas do trovadorismo. Primeiro é a submissão, ou seja, o autor, o cantor, o eu lírico se põe em submissão a quem está cantando, ou seja, ele é como se fosse um vassalo e para quem está cantando é o suzerano. A mesura. Você escolhe muito bem como que você vai fazer os elogios, as críticas, se declarar, etc. e tal. Aqui a gente precisa entender a influência do cristianismo nessa cultura. O elogio impossível, ou seja, quando você faz um elogio, você não faz aquele ser, aquele ente na sua frente, e sim há uma coisa imaginada. E dessa forma, tudo que é idealizado se torna impossível. E o erotismo? Sim, o erotismo. Apesar de você ter uma forte repressão cristã na civilização do Ocidente medieval, principalmente nas regiões onde o catolicismo é muito forte, o erotismo aqui não significa pornografia, e sim é tudo aquilo que mexe com seus sentidos. O trovador, quando faz as suas cantigas, principalmente as cantigas líricas, ele tenta despertar sentidos e sentimentos mais profundos naquele de quem ouve e para quem é cantada a canção. O trovadorismo, então, é dividido em 2 grandes campos temáticos. De um lado você tem as cantigas líricas e do outro você tem as cantigas satíricas. Vamos começar primeiro pelas líricas. As líricas são subdivididas em 2 outros campos, que são as cantigas de amigo e são as cantigas de amor. Lembrando que as de amigo são tipicamente ibéricas. Você vai encontrar muito em Portugal, por exemplo. Você não encontra tanto e as cantigas satíricas, elas são divididas em maldizer e de escárnio. Então agora que a gente já categorizou as cantigas do trovadorismo, vamos entender elas um pouco um a um. A grande diferença entre a lírica e a satírica é que a lírica ela vai se preocupar com o amor, com os sentimentos, com essa devoção do trovador à mulher. Já a satírica, ela é uma tiração de sarro, ela é uma forma de você, através do humor, fazer uma crítica a quem está ouvindo. Não só quem está ouvindo, aliás, faz uma crítica à moral. Aí é sempre bom lembrar que a comédia e o humor têm um caráter social a ser preenchido, que é aquela velha máxima latina, ridendo castigaste mores. A principal característica que vai aparecer na cantiga lírica é o amor cortês, ou fins amour, ou amor fino, numa tradução livre. O amor cortês ele é uma chave para a gente entender justamente o trovadorismo e como que essa sociedade francesa e a sociedade ibérica entendia o amor e o papel da mulher nessa sociedade. Não querendo fazer uma problematização muito profunda, mas a gente precisa se lembrar que o amor cortês ele é extremamente machista. Sim, machista. Apesar de idealizar a mulher, apesar dele colocar a mulher num pedestal, principalmente porque a partir do século XI você tem o surgimento do culto mariano, ou seja, Maria passa a ser uma parte importante da liturgia e da mitologia cristã. Tanto que alguns autores chegam a chamar Maria de a 4ª parte da Trindade. E aí fica bem confuso, né? Porque se Deus é 1 e é 3 e agora são 4, já fica bem confuso. Com a ascensão do culto mariano, você tem uma idealização da mulher. Só que ao mesmo tempo, o Ocidente medieval é uma era muito misógina. Você tem uma aversão à mulher, um medo à mulher muito grande. Tanto que você tem 2 representações da mulher. A Virgem Maria, de um lado, a Mãe de Deus, Redentora dos pecados, que trouxe Jesus à Terra, e do outro lado, Eva, ou seja, aquela que faz o homem cair. Essas 2 representações estão presentes em todo o período medieval. Além disso, o amor cortês ele é, antes de tudo, uma forma e uma regra de como se deve portar tanto o homem quanto a mulher, onde a mulher cabe simplesmente submissão e silêncio. Como nós vamos ver, a mulher
aqui no trovadorismo, ela não tem voz. Sempre que é uma mulher se expressando, por trás há um homem simulando ser uma mulher. Então o amor cortês, por mais bonito que ele seja aos nossos olhos e mais afável que seja aos nossos ouvidos, ele é um instrumento de opressão à mulher. E justamente o amor cortês é o tema que eu estudo no meu projeto de pesquisa. Mas eu também não vou entrar muito aprofundado aqui, porque senão a gente teria que ter um vídeo assim de umas 6, 7 horas para explicar mais ou menos para vocês o que eu estou estudando. Das cantigas líricas, eu já falei, a gente tem dois tipos. A cantiga de amigo e a cantiga de amor. Vamos começar por essa última. A cantiga de amor é justamente aquela aonde o trovador ele se passa por um eu lírico feminino, ou seja, ele emula uma voz feminina. E é sempre uma mulher idealizada, que ela tem um amor distante, um amor impossível, e geralmente ela é casada. Sim, casada. Lembrando que o casamento na era medieval, principalmente a partir do século XII, do século XIII, ele era muito diferente do jeito que nós entendemos o casamento hoje. O casamento era basicamente uma aliança entre dois poderes. Isso pensando nas classes altas, porque se a gente pensar nos camponeses, infelizmente a gente tem pouco registro e pouco estudo sobre isso. Então essa mulher se torna impossível, porque ela se torna o amor impossível e a idealização dela como mulher se torna impossível. Já a cantiga de amigo é um homem cantando uma mulher nos dois sentidos de cantar. E você aqui, nos dois casos, o trovador ele sempre usa, por conta lá da mesura, ele sempre joga um jogo de pique-esconde. Ou seja, ele esconde a identidade da dama, seja não revelando o nome ou usando pseudônimos. A cantiga de amigo é a cantiga onde o trovador ele é um pouco mais erotizado, não usa uma linguagem tão aprofundada e ele faz elogios a uma mulher. Também uma mulher distante, também uma mulher idealizada, uma mulher impossível, e só que ele faz elogios e tenta chegar nessa mulher. Essa mulher também é casada ou noiva, ou é uma mulher que ele não pode chegar, não tem como você ter uma união entre esse casal. Muitos alunos perguntam por que um é de amor e o outro é de amigo. Justamente porque em latim medieval, amor é esse amor que nós entenderíamos como um amor idealizado, como um amor romântico. É meio anacrônico chamar isso de amor romântico, porque o amor romântico só vai surgir lá no século XIX. Mas amor, aqui no latim medieval, tem esse sentido de ser um amor mais sublime, um amor mais idealizado. E amigo vem de amititia, que é a concupiscência, ou seja, é a coisa mais carnal. Esses dois embates expressam o mesmo sentimento, que é o sentimento do amor carnal. Tanto que alguns cavaleiros medievais, alguns textos, são chamados de amigo e tem uma conotação homoerótica aí por trás. Então, sobre as cantigas líricas, era isso. Vamos para as satíricas. As satíricas, então, tem duas subdivisões. A de maldizer e a de escárnio. A maldizer, ela é uma crítica indireta, ou seja, é aquela coisa, me falaram que no reino distante havia um rei que era assim, assim, assado. Na verdade, o menestrel, ou o trovador, ou o jogral, quando está fazendo isso, ele está falando do senhor à sua frente. Só que ele faz uma crítica indireta. E é interessante notar aqui que esse tipo de papel, que seria o papel do bobo da corte, é um papel fundamental na mentalidade feudal. Porque o senhor feudal, como a gente já viu lá nos vídeos sobre o feudalismo, ele detinha muito poder. Sendo assim, ele precisava de um escape para poder relaxar as relações institucionais. E quem fazia esse papel era o bobo. Ou seja, era ele que tinha a autorização do senhor a rir do senhor. E é interessante a gente notar como tem essa coisa da chancela. O feudalismo ele tem muito disso, de você ter benesses, benefícios e obrigações. O feudalismo acaba trespassando justamente isso. Já a de escárnio é a linguagem mais chula possível, mais rasa possível e fazendo até sendo meio de baixo calão. Baixo calão, evidentemente, lá para os padrões do século XII, XIII, XIV. Não tem nada parecido com canções populares de hoje em dia, onde você tem um outro tipo de registro de linguagem.
Lembrando que linguagem é uma coisa muito mutável ao longo do tempo. O que hoje é considerado baixo calão não necessariamente vai ser considerado daqui a alguns anos. Assim como no passado, certas coisas eram consideradas baixo calão e hoje são consideradas em linguagem normal. É importante dizer que como o trovadorismo ele é um registro oral, ou seja, através da oralidade, através do canto, da música, da dança, da mímica, pouco se salvou dessas canções, dessas cantigas, dessas trovas. Tudo que a gente tem hoje está registrado pela Universidade Nova de Lisboa, que deixou um site disponível onde você pode consultar todas as cantigas em português e em galego-português que se tem conhecimento. O link vai deixar na descrição aqui se você tem interesse. E é também importante a gente lembrar que todas essas cantigas eram divididas em códices, ou seja, em grandes coleções de cantigas. Você tem basicamente três grandes códices que sobrou, que tem registro, que é o Códice Vaticana, que ficava na Biblioteca do Vaticano, e o Vaticano doou para Portugal. Você tem da Biblioteca Nacional de Lisboa, que é o nome do códice é em homenagem a dois colecionadores italianos que preservaram esses documentos, e o terceiro é do Convento da Ajuda, que é onde se guardou esse códice. E é interessante esse site da Universidade Nova de Lisboa, que lá você tem o registro tanto escrito quanto cantado e instrumentalizado quando sobrou notificação. Ou seja, quando você tem um registro disso cantado, eles põem lá a música para a gente ouvir. É bem interessante. Para você que é professor, é uma boa forma de você trazer o trovadorismo para uma realidade dos alunos, porque assim você transforma um texto que é em outra língua, mesmo parecida com a nossa, mas muito distante ainda do português. O trovadorismo, ele não é das matérias que mais caem nos vestibulares, nos Enems e nos concursos públicos por aí. Mas ele é interessante porque todo o germen do que vai se tornar a literatura portuguesa e brasileira já está presente ali. Você tem as particularidades da língua, você já tem um lirismo, que é um lirismo muito próprio da língua portuguesa, já presente e atuante. Fora o que, é um baita campo de estudo. Você tem diversos medievalistas, tanto brasileiros quanto portugueses, que se debruçam sobre essa questão do trovadorismo. E antes que eu me esqueça, no Amor Cortês a gente precisa lembrar de dois autores. O primeiro é o Dante Alighieri, que faz um grande texto sobre essa nova forma de amar, que é o Vida Nova. E o segundo é o André Capelão, que faz um livro chamado Tratado do Amor Cortês, onde, ao contrário, ele faz uma crítica severa ao Amor Cortês, achando ele não pelo viés que você acha que a gente criticaria, mas ele critica por ser erótico demais, por despertar apetites indesejados em quem consome. Se você for trabalhar em aula e não quiser trabalhar com as cantigas em si, e quiser trabalhar esse contexto do Amor Cortês, tanto esses dois textos dá para trabalhar muito bem. São textos curtos, geralmente. A edição do Tratado do Amor Cortês tem, acho que 80 páginas. E ele é da Martins Fontes, você consegue encontrar ele em sebo. Ele, infelizmente, está fora de catálogo. E o Vida Nova é um texto também curto, ele tem 100 páginas no máximo. Também dá para você pegar partes dele e trazer para os alunos. Como é o Dante, é um pouco mais complicado de ler, porque o Dante, como nós sabemos, é um baita poeta. Era isso, pessoas. Acho que temos um vídeo. Deixa aqui embaixo nos comentários alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão de como que a gente pode aprofundar essa temática do trovadorismo e da cultura medieval de uma certa forma, tanto para os vídeos aqui que a gente está fazendo de videoaula, que são vídeos mais explicativos, não são vídeos problematizadores ou de fazer uma crítica ou de fazer uma análise. As duas sugestões são mais do que bem-vindas. Vou pedir para vocês seguirem o Clio nas redes sociais, os links estão na descrição e vão aparecer em algum lugar por aqui na tela. Também queria pedir para vocês entrarem no nosso site de financiamento coletivo. O link está na descrição e no card que vai aparecer agora. E você consegue ajudar o Clio a se financiar. Nós temos faixas de preço que vão de 5 a 150 reais. Essa contribuição é mensal e você ganha diversas recompensas ajudando a financiar o Clio. Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar o seu joinha. Se você não gostou, não deixa de dar o seu dislike, porque isso também ajuda a gente a entender o nosso público.
Não deixa de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal e ativar as notificações, e o resto é vida que segue.